Deus. Podemos sentar, amados. Amém? 65. 65. Amém? Amém. Glória a Deus. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, cristão erguei-vos, já avante andai, crentes em Cristo, uni a vossa força, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, pra nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia glorioso em que os remidos todos se unirão, e em cor excelso, santo e jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quer dar oportunidade para dar um testemunho? Hein? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Todo poder o Pai me deu, na terra como no céu, né? E é para nós irmos e anunciarmos o Evangelho. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe nessa noite, sejam todos bem-vindos, né? Que Deus esteja com cada um. Eu gostaria de saber se alguém tem algum testemunho para falar. Eu vou falar. Amém, Jesus amado. Glórias a Deus. Amém. A Camila já falou, mas a Carol tá aí, né? E ela não viu a Camila dar o testemunho, né? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Como a Camila, né, falou, eu também dei o testemunho lá. Ela estava com vontade de sair ali do emprego dela, né, onde Deus abriu a porta para ela, né, e
E ela colocou na cabeça dela de sair, que ela não queria mais trabalhar ali. E pediu os 30, eles deram a folha, né, dos 30 para ela. Mas o seu Clóvis me chamou lá e a gente conversou. Daí ele falou tudo o porquê que ela está trabalhando lá, por que eles pegaram ela, né? E ali ele disse que ele estava conversando com todos os que estavam lá fazendo entrevista e ele tentava assim se comunicar com a Camila e a Camila não dava brecha, não abria para ele. E ele foi e daí perguntou para cada um deles qual era o objetivo deles estar ali, para que eles queriam trabalhar, para que é que eles queriam estar ali dentro da empresa. E daí todos falaram que eles queriam subir as escadas, subir para o escritório, trabalhar atrás de um computador. E a Camila foi a única que disse que queria trabalhar na produção. Isso o seu Clóvis falou para mim. E ele disse que não tinha vaga para Camila porque ela já ia fazer 18 anos. E daí a vaga que tinha era uma vaga para jovem aprendiz. Mas ele gostou muito e se interessou pelo que ela tinha falado. Aquilo caiu no coração dele. Porque quando a gente começa a construir, a gente começa do pilar, é de baixo para cima, né? Como que uma pessoa vai começar a trabalhar lá em cima se não sabe como fazer o pilar embaixo, né? Então, ali ele falou para mim que assinou um papel se comprometendo que ele queria a Camila lá dentro da empresa, porque a Camila falou tudo o que ele queria ouvir de todos lá. E a Camila foi trabalhar. E ela está lá porque teve oração. Teve oração, teve persistência, teve correria, teve gastos e teve Deus em primeiro lugar. Muita oração. E a Camila foi trabalhar lá. E ela agora queria sair do emprego. Daí eu disse para ele, eu disse, ó, seu Clóvis, eu não posso obrigar ela, mas eu vou conversar e vou aconselhar ela. O pai dela disse que não era para ela sair. E só esse ano ela tinha 8 atestados na empresa, que ela ia no médico. E ele me mostrou os atestados. Ele disse, só isso aqui nós podíamos botar ela para a rua sem justa causa. Sem direito a nada. Mas nós gostamos dela, gostamos do trabalho dela. E amanhã, se ela chegar aqui e dizer que não quer mais os 30, que vai ficar com nós vamos esquecer esses atestados, nós vamos esquecer tudo que está em cima dessa mesa aqui e nós vamos começar uma etapa nova com a Camila, como se ela estivesse começando amanhã para trabalhar. Então, amados, eu digo sempre, quando Deus abre uma porta, só um pode impedir dessa porta permanecer aberta. Somos nós mesmos. Mas se nós decretar que nós vamos permanecer ali, aonde o Senhor nos colocou, não tem ninguém que feche essa porta. Agora, quando Deus fecha a porta, não tem ninguém que possa abrir. Oh, glória. Né? E glória a Deus. Glória a Deus. E outra coisa, amados, como é bom a gente receber uma mensagem do Senhor e guardar no nosso coração. O irmão Juliano, lá de Igrejinha, aqui em casa, ele disse para Camila que o inimigo estava preparando uma bandeja muito linda, que ela ia olhar essa bandeja e ia dizer que era tudo o que ela queria. Mas quando ela pegasse aquela bandeja, o diabo ia mostrar as caras para ela.
E eu creio que a bandeja que o inimigo tinha armado para ela era dela sair do emprego dela. Porque talvez lá onde ela queria ir, ela não ia ficar. Porque tem empresas que pegam um pessoal para trabalhar, para fechar o pedido, e daí depois que está tudo pronto, eles mandam aquele pessoal embora. Né? E eu disse para Camila, fica ali. Ali Deus te colocou. Aleluia! Eu disse para ela, aqui tu não ganha o que tu ia ganhar lá. Mas com esse pouco que tu ganha aqui, tu faz muito mais do que tu faria se tu estivesse ganhando lá. Ô, glória! Porque lá tu ia ir contra a vontade de Deus. E aqui tu tá guardada pela mão de Deus. Glória a Deus, aleluia! Então, amados, vale a pena nós obedecer ao Senhor. E eu glorifico a Deus. Não é porque eu estou na frente dela, não é porque eu sou mãe dela. Porque eu sou uma mãe assim, ó, se merecer laço, eu dou laço. Se merecer o meu abraço, o meu apoio, eu abraço, eu viro uma leoa. Mas eu glorifico a Deus porque ela é uma menina que ela me escuta. Eu aconselho ela, eu converso com ela, mesmo ela não querendo, ela não concordando na hora, mas ela vai para o quarto dela, ou ela fica por aí pensando, né? E daqui a pouco ela vem e diz, mãe, eu vou fazer, ou eu não vou fazer. E Deus mostra para ela que até agora todos os conselhos que eu como mãe e como serva do Senhor, irmã em Cristo da minha filha, todos os conselhos que eu dei para ela, até hoje, ela só cresceu. Ela não caiu. Ela só cresceu. E isso é o que Deus faz na nossa vida, irmãos. É o que Deus faz. Aleluia, Jesus. Deus, Ele só traz bênção para nossas vidas, se nós permanecer na obediência do Senhor. Eu glorifico a Deus pela filha que Ele me deu, pelo esposo que Ele me deu, por tudo que Deus me deu. Né? Não somos uma família perfeita, temos muitos erros, mas nós temos no caminho. Cada dia que passa, nós temos ali, nos alimentando da palavra do Senhor, através da Bíblia, através dos cultos na televisão. Nós temos ouvindo a palavra do Senhor, e aquilo que a gente vê que a gente está errando, a gente tenta corrigir e pede perdão para Deus, e eu creio que Ele perdoa, né? Porque Ele é um Deus misericordioso. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Ô, glória. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de saudar aos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Contente, né? Estamos entre pouco, mas temos aqui o povo do Arroio do Ouro, né? Amém. Glória a Deus. A Carol. sobrinha Carol, o Brian e a irmã Fabiana e a família, a irmã Silvana, né? Silvana, Sebastião e a Camila, né? Que são maioria, então o Arroio do Ouro hoje é a maioria. Glória a Deus. Tá? Crescer mais ainda, pastor. Não? Temos fé, né? Nossa fé é que o Senhor venha encontrar muitas almas neste lugar e nesta casa. Né? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria fazer menção de um versículo da Bíblia que está no livro de Gênesis, capítulo 28. Deus tem falado bastante comigo, eu não sei se porque eu estou fazendo a leitura, né, do Velho Testamento. Eu comecei no Gênesis, só que eu estou fazendo o estudo em espanhol, né? Deus tem
Eu ganhei uma Bíblia em espanhol do pastor Elis, e eu estou lendo toda a Bíblia, né? Eu li todo o Novo Testamento e agora comecei no Velho Testamento. Mais uma vez, que eu já havia Glória lido uma a Deus. outra Bíblia que eu tinha ganhado do Nacho, né? Nacho Fernandes. E agora essa aqui eu ganhei do pastor Elísio. Glória a Deus. Também outra Bíblia em espanhol. Ela é diferente, irmãos, mas é uma benção. É uma benção. Não sei quem botou o som, fundo musical, hein? Coisa? Consegue colocar Adonai? Coloca Adonai, fundo musical, pra mim, por favor. Eu também escutei. Já foi feita a leitura da Bíblia? Já? Uhum. Então, Gênesis capítulo 28. Não pode ficar sentado, já foi feita uma leitura, pode ficar sentado. Diz assim a palavra do Senhor. Então, 28 e 18, né? 28 e 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der o pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus tem colocado em nosso coração falar sobre um dos grandes homens da Bíblia, né? Um grande personagem da palavra do Senhor, de nome Jacó. Quando nós falamos sobre Jacó, irmãos, né? Alguns falam sobre o Jacó, que é o enganador, né? Chamavam ele de enganador, ou mentiroso, né? Ou outras derivações sobre o nome de Jacó. Mas na realidade, Jacó quer dizer no hebraico, né? Quer dizer suplantador. Suplantador é aquele que suplanta algo, alguma coisa, está acima de alguma coisa, né? E Jacó, irmãos, Jacó, ele, desde o seu nascimento, irmãos, desde o seu nascimento, Jacó, ele já tinha um desígnio de Deus, ele tinha o dedo de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Tá? Porque Jacó foi o segundo filho. E se você olhar a genealogia judaica, o segundo filho, ele não poderia ser maior que o primeiro filho. Porque o judeu, ele tem que o primeiro filho, que é o primogênito, ele tem que ser o maior da família. Então, o que nasce o primeiro filho, tá? ele tem que dominar sobre todos os outros filhos. Na realidade, o domínio é que o judeu, ele familiarmente, o filho mais velho, se tivesse outros filhos, irmã Silvana, e algum desses outros filhos precisasse de ajuda, o mais velho, o primogênito, por ter mais, ele iria ajudar aquele filho, né? Aquele irmão, praticamente, né? Só que Jacó, sendo o segundo filho, a palavra diz que ele
ele na barriga da mãe dele. O Senhor, quando fala, né, com Raquel, que era mãe de Jacó, ele diz assim, ó, o menor será o maior. Entendeu? Porque ela estava grávida de gêmeos. O menor seria o segundo, seria o maior da família, né? E aí nasce Jacó e Esaú. E eu estou fazendo para você entender um pouquinho, não vamos nos alongar muito, mas só para você ter uma noção. Aí quando nasce Jacó e Esaú, a palavra diz que Saul era um homem forte, cheio de pelo, né? Era o filho mais velho, era o primogênito, foi o que nasceu primeiro, né? E Jacó era franzino. E a palavra diz que Jacó nasceu agarrando Esaú pelo pé, né? Porque Aleluia. nasce Esaú primeiro e depois já nasce, né, gêmeo, já nasce Jacó, né? E ali começa uma disputa entre os irmãos. Começa uma disputa entre dois irmãos, né? Quem é o bom leitor da Bíblia já sabe, né? Aleluia. Que Esaú, ele vende a sua primogenitura. E a primogenitura era uma bênção especial que o pai, né, que o pai tinha, né, que seria o Isaac, né, o pai de Esaú e de Jacó. Então, quando o pai fosse morrer, ele chamava o filho mais velho e abençoava o filho mais velho, né, dando possessão sobre todas as coisas, sobre tudo. Ele estava, é como se ele estivesse passando o cajado para o filho mais velho. Ó, a partir de hoje, na minha falta, você vai ser o responsável, né, por toda a família, por toda a clã, né? E dava bens, riqueza e mais a bênção, né, espiritual, né? Que vocês vão ver se você chegar nos versículos anteriores, tem ali a bênção de Isaac para Jacó. Glória a Porque Deus. Jacó ele faz uma artimanha, movido pela mãe dele, ele faz uma artimanha. Jacó engana o pai dele na hora da morte. A palavra diz que Isaac estava meio cego. Já no final da vida dele ele estava meio cego. E ele não enxergava. E aí quando ele chama Esaú para abençoar, menos outras vezes ele chama Esaú para ser abençoado, porque Esaú era caçador e ele gostava de comer, né? As comidas que o Esaú fazia, era um excelente caçador, né? E ele diz: Esaú, vai lá, faz uma caçada e traz para mim, né? Aquilo que tu caçar me traz para mim, que eu vou te abençoar. E a palavra diz que Raquel, estando próximo à tenda, ela ouve e diz assim para Jacó: olha, Jacó, teu pai vai abençoar Esaú. Chama, vai no campo, pega um cabrito bom, que eu vou cozinhar ele, vou fazer um guisado, vou fazer aquele prato que o teu pai gosta, né? E ele vai te abençoar em vez de abençoar a Esaú. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que nós sempre queremos dar uma ajudazinha para Deus, né? Só que Deus não precisa de ajuda, irmãos. Deus, quando quer, né, ele não precisa ser ajudado. E Jacó incorreu, né? Mas se eu vou enganar o meu pai, meu pai vai ver. O meu irmão é peludo e eu tenho a pele lisa, né? O meu irmão é forte, né? E eu sou fraco. O meu pai vai me reconhecer, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E a Raquel, né, como toda boa mãe, né, diz assim: não, se ele amaldiçoar, a maldição dele vai cair sobre mim, não vai cair sobre ti, né? Vai cair sobre ti.
Aí o Jacó obedece, né? Obedece, vai lá, pega o cabrito, pá, e vai na frente de Isaac. Isaac, é. Isaac. E a palavra diz que ele chama. Achei que ele fosse conectar até. Isaac chama. Ontem eu peguei, gente. Isaac chama, né? E aí diz. Aí o Jacó diz: sou eu, rapaz. Ué, mas como você voltou tão rápido, né? Dessa caçada? Não, hoje o Senhor fez a caça se direcionar a mim, né? Por isso que eu voltei rápido. E aí preparei um prato que o Senhor gosta, para o Senhor me abençoar. Aí ele diz: que engraçado. A voz, né, é de Jacó, né? Mas aí ele chega até mim, aí ele passa a mão e ela pegou um casaco de pele, né, de Esaú e botou nele. Disse: mas os braços são de Esaú, né, peludo, né? E aí ele já chega mais a mim, né, e me dá um beijo. Aí ele sente o cheiro, né? Aí eu sinto, porque ele estava vestindo um casaco, né, de Esaú. Eu sinto o cheiro da caça. O cheiro é de Esaú, né? E aí ele abençoou a Jacó, né? Só que aquilo ali criou uma animosidade entre os irmãos. Criou uma animosidade. Porque ele abençoa a Jacó. E Jacó sai da tenda e chega a Esaú novamente: pai, me abençoa. E aí Isaac diz: mas como? Eu já te abençoei, né? Aí ele diz: o meu irmão roubou a minha bênção. Jesus. Roubou a minha bênção. Roubou a minha bênção. E a palavra diz que Esaú se arrependeu, chorou amargamente. Mas na realidade, Esaú já havia vendido a primogenitura dele. Num dia que ele estava com fome, ele vendeu. O que me importa a primogenitura, ele disse, se eu vou morrer de fome? E aí Jacó enganou ele com um prato de lentilha, deu para ele e ele vendeu a primogenitura, né? Então, irmãos, muitas vezes nós vendemos a bênção que Deus tem para nós por um prato de lentilha, né? Por um prazer. Jesus. Nós vendemos a bênção que Deus tem para nós por um prazer momentâneo, né? Um prazer de 5, 10, 15 minutos. Mesmo que ele estivesse dormindo, ele ia ouvir a palavra, ia gravar no subconsciente. Por um momento, um prazer momentâneo, irmãos, nós perdemos a bênção de Deus. Perdemos a bênção de Deus. Um prazer de 5, 10 minutos, 15 minutos, né? Por uma noitada de baile. No outro dia nós temos lá com a cabeça desse tamanho. Por uma festa, né? Por algo momentâneo. Você sabe, e se nós vamos falar aqui, você sabe que o prazer que um drogado, que um dependente químico tem numa tragada, vamos dizer, no crack, sabe quanto tempo dura? 2 segundos. 2 a 5 segundos dura aquele prazer, aquela, né? E ele volta assim novamente.
Aí ele tem que fumar outra pedra, outra, para ficar repetindo aqueles instantes de prazer que a mente dele vai sentir. E aí que o vício pega. Quando vê, ele está viciado. Porque para ele sentir aquela primeira satisfação que ele sentiu na primeira vez que ele tragou, ele vai ter que fazer uma centena de vezes, né? Por milésimos de segundo. Milésimos de segundos. E muitas vezes nós perdemos a nossa salvação por milésimos de segundos. Perdemos a nossa salvação. Jogando tudo fora. Todos os projetos de Deus. Jacó tinha um projeto de Deus. Esaú tinha um projeto de Deus. Se você olhar. Mas Jacó, irmãos, ele teve um encontro com Deus. Nessa passagem que nós lemos aqui, ó, Jacó está num processo de fuga. Ele está fugindo. Ele está fugindo do seu irmão, que havia prometido: se eu vou deixar meu pai morrer,